Olá, essa é a segunda edição do TV Isai Debate. E o programa de hoje gira em torno sobre a inserção das pessoas nos projetos. Para incrementar essa discussão, nós trouxemos ao estúdio os professores Gianfranco Mucinelli e Edmarson Bacelar. Então, professores, o foco da nossa entrevista hoje é falar sobre o uso de pessoas na execução de projetos. Então, acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre a importância das pessoas nesse processo. Legal, as pessoas são fundamentais para qualquer projeto. Todo projeto ele é executado por pessoas, ele é planejado por pessoas, ele é controlado por pessoas, ele é encerrado por pessoas e o sucesso dele depende basicamente das pessoas. E tem um aspecto que é muito importante a gente lembrar, que tudo depende de pessoas, mas o projeto depende mais ainda. Por que depende mais ainda? Porque não é rotina. Na rotina eu treino uma pessoa, por mais que ela tenha alguma dificuldade, uma limitação de formação ou de comportamento, ela vai treinando e vai aprendendo. No caso de projetos, você tem que construir coisas novas. Quando você aprende alguma coisa, você tem que fazer outra. Então, a qualificação da pessoa, a princípio, né, é um aspecto mais importante do que na rotina. Então, daí os problemas. A questão de você não ficar repetindo a mesma coisa, pelo menos durante a fase do projeto, aquela etapa, e também porque, em geral, você realiza atividades que são mais desafiadoras, porque trata-se de inovação, de aperfeiçoamento de um processo, né? E essas etapas sempre em mudança, ou seja, os projetos sempre mudando, sempre acontecendo novas etapas, novos projetos, eles exigem cada vez mais as pessoas certas no lugar certo. E esse problema de mão de obra, que é nacional, ele também acontece muito nos projetos e, conforme o professor falou, isso agrava a possibilidade do projeto dar certo ou dar errado. Seria necessário ter uma pessoa cuidando especificamente dessa área? Depende do tamanho do projeto, né? Projetos muito grandes, certamente vai precisar de uma pessoa responsável para tocar uma grande quantidade de pessoas. Projetos menores, isso já não é necessário. Então, é mais uma das atribuições do super-homem que nós chamamos de gerente de projeto. É verdade. E a gente observa, tem um conceito de um autor muito famoso, estratégico, o Ram Charan, tem um livro chamado Pipeline da Liderança. E ele mostra os estágios que a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo na gestão. Você começa fazendo a própria gestão, é o seu trabalho, você tem um chefe, um líder, você recebe uma diretriz e se organiza para fazer aquilo. Conforme você se mostra mais competente, mais responsável, alinhado com o que a organização espera de você, você é promovido. Então você lidera diretamente pessoas que fazem coisas que você conhece. Você tem como interferir e orientar. Se você se mostrar competente, houver mérito para subir mais um pouco, você vai. Só que agora você não supervisiona mais quem faz diretamente. Então muda o perfil até você virar presidente de uma grande empresa. Então o que acontece? É mais ou menos como uma empresa pequenininha que o sócio no início faz tudo. Você pinta, você arruma, você limpa, porque não há verba no orçamento. E também não há uma variedade de coisas a realizar que justifique. Normalmente essa pessoa dá conta, nem sempre de forma muito eficiente, mas pelo menos com boa vontade. Então, em projetos maiores, né, como foi mencionado, isso vai ficando mais difícil, porque você tem uma empresa que nasceu, uma pessoa, duas ou três, e vai tomando forma. Então as funções especializadas são inevitáveis. Então você tem um processo aí, eu acho que o mais crítico, não é nem quando é muito grande, nem quando é muito pequeno, porque está tudo muito claro. Né? No pequeno você faz tudo, no grande você tem gente fazendo cada etapa. É quando está naquela região cinza, aquela região meio de maldição. Né? Um projeto com 40 pessoas, como é que fica? Né? Quando eu realizo a implementação com 40 pessoas, será que eu consigo gerenciar tudo? Talvez, se for tudo muito focado no mesmo tipo de assunto. Mas se você tem entregas muito diferentes, fica difícil. Então, talvez 40 com variedade de entregas, você já tem que ter uma pessoa mais atenta à questão do perfil. Como também alguém que vai controlar melhor as atividades, que vai resumir o andamento do projeto, levantando informações importantes, e o gestor, o gerente do projeto, analisando aquilo, mas já recebendo um filtro anterior. Então tem muita variação e a gente tem que olhar cada caso, e é por isso que a formação do gerente de projeto é tão importante, para que o gerente enxergue que está saindo de uma zona de gestão para uma outra zona. E essa transição vai exigir
maturidade do gerente, né? Ou pelo menos, se não tiver ainda, já sabe que vai ter um aprendizado ali, né? Uma novidade ocorrendo. Nessa palavra maturidade é muito importante. E ela é muito interessante porque a gente se fala na maturidade relacionada a determinadas tarefas, determinadas atividades. A gente não se refere à maturidade como indivíduo A é maduro ou imaturo, mas o indivíduo A ele é maduro ou imaturo para realizar determinada tarefa. E é nessa que o gerente de projeto ou a pessoa designada para gerenciar o RH, ela deve conhecer essas pessoas, ela deve interagir com a equipe e identificar qual é o grau de maturidade da equipe para realizar determinada tarefa. E o grau de maturidade, ele não é descrito só por idade cronológica, muito pelo contrário. Ele até tem duas componentes, que é uma componente técnica e uma componente comportamental. Ou seja, não adianta o membro da equipe ter toda a bagagem teórica, prática, ou seja, ele saber fazer a atividade dele se ele não tem vontade de fazer a atividade dele, se ele não está estimulado, se ele não está motivado para realizar aquela atividade. Então, trazendo essas duas componentes, isso foi muito estudado pelo Blanchard, a gente começa a montar 4 estados, ou seja, ele tem formação técnica e tem o estímulo, ele tem a vontade de fazer, ele não tem a formação técnica, mas ele tem a vontade, ele tem a formação técnica e não tem a vontade, e ele tem a formação técnica e ele tem a vontade. Então esses quatro indivíduos, digamos assim, essas 4 pontos de maturidade, eles devem ser gerenciados de forma diferente pelo gerente de projeto. Ele deve, em alguns casos, por exemplo, aquele membro da equipe que não tem nem o conhecimento e nem a vontade de realizar, ele tem que ser gerenciado de forma diretiva, pegando na mão mesmo, e vem cá, eu vou te ensinar a fazer. Enquanto que aquele indivíduo, aquele membro da equipe que ele tem tanto o conhecimento técnico quanto a vontade de fazer, é para aquele membro da equipe que a gente pode delegar e deixar ele fazer a atividade dele de forma mais livre. Como que esses gerentes devem lidar com os integrantes desses projetos? Até dentro dessa proposta, eles devem lidar de forma diferenciada, ou seja, cada membro da equipe ele vai ser enquadrado em determinada categoria dessa de maturidade ou maturidade para determinada atividade. E nessa, o gerente, utilizando técnicas, utilizando uma linha da psicologia que a gente chama de liderança situacional, é onde ele vai identificar justamente a maturidade de cada membro da equipe e, de acordo com a situação, como já diz o nome, liderança situacional, conforme a situação ele vai lidar de uma forma diferente, ou no extremo de delegar, ou no extremo de realmente dirigir, direcionar cada atividade do membro da equipe. Tem uma frase muito conhecida na área comportamental que é: trate a todos igualmente, tratando cada um de forma diferente. Então, a questão da maturidade da liderança situacional, ela já nos prepara, para quem não conhece, não tem uma formação, para que a pessoa comece a identificar o nível, o estágio que a pessoa está, para que ela veja qual é a melhor maneira. Porque é muito desagradável você pegar uma pessoa com muita maturidade e querer dizer para ela como é que ela vai fazer. Porque ela vai se irritar, ela não vai aceitar aquilo como algo que esteja em sintonia com o respeito profissional que ela merece. Ela pode até continuar fazendo as coisas, mas isso vai atrapalhar, vai desmotivá-la provavelmente se você continuar insistindo com esse modelo. A mesma coisa é uma pessoa que não tem maturidade nenhuma e você diz para ela: se vira, eu confio em você, eu sei que você consegue, né? Então não adianta, você vai fazer uma bravata com a pessoa, vai estimulá-la, ou ela pode até acreditar, o pior é isso, porque se ela não acreditar, está tudo bem, ela vai pedir ajuda. Tem uns que acreditam, e aí essas pessoas correm risco de fazer besteira porque não estão preparadas. Eu costumo falar muito, assim, pela minha experiência em projetos, principalmente no início da minha carreira, eu trabalhei muito com projetos de alta tecnologia. E eu aprendi um negócio chamado lidar com a dor. Eu acho que tem projetos que tem que ter um perfil assim, aguenta a dor, mas não é aguentar a dor por 1 minuto, não, é aguentar a dor por meses, né? Se a pessoa tem vocação para sofrer durante a execução do trabalho. Porque tem projetos que você tem etapas e grupos de pessoas que necessariamente vão ter que ralar muito mais do que os outros. Vão passar por dificuldades, as tarefas são muito incertas, a pressão continua, então a pessoa sabe que existe uma pressão, porque tem que concluir, há uma demanda de mercado. Imagina agora, né? Copa do Mundo, Olimpíadas,
Não adianta a pessoa falar, não, mas eu queria que a Olimpíada estendesse mais 4 meses, estaria tudo perfeito. Não dá para adiar 4 meses. Então, todo mundo sabe, muitos projetos, que há um limite por mercado, por qualquer outra razão, e a pessoa que está mais propensa a aceitar esse sofrimento, esse trabalho mais intenso, é um perfil que às vezes você tem gente muito inteligente, tecnicamente, até de comportamento, mas você sabe que ela não aguenta pressão. Então isso aí é outro aspecto também de gestão de pessoas. Não é só encarar, né, pelo lado de comportamento ou a dimensão técnica, que são as duas principais. Nós, no caso da FGV, falamos muito na questão da gestão, porque nós somos uma escola de negócio. Então, a gente trata o assunto que é a nossa competência maior. Mas existe o outro lado técnico, que ele é de igual ou até maior importância, dependendo da situação. Mas tem essa outra dimensão que eu acho que é você entender, e não se consegue isso por um processo de uma entrevista ou referência, a não ser que você tenha a pessoa passando por um acesso muito mais forte. Em algumas funções críticas, você tem que pedir ao especialista, olha, eu vou precisar de alguém aqui que vai ter que se virar, vai ter que ficar meio sozinho, as coisas não são claras, será que essa pessoa, nós temos aí 3 ou 4 alternativas, será que tem alguém ali que é melhor do que os outros, ou como é que estão em relação a isso? Então essa outra dimensão é importante também, gerência de pessoas, eu não vejo isso acontecendo muito. E nós, às vezes, em projeto, como gerente, pela experiência, que a gente procura se formar, procura conversar um pouquinho quando está selecionando pessoas, para sentir se a pessoa tem uma chance maior. Eu estou até me estendendo um pouquinho, mas eu me lembrei aqui de uma história do Jack Welch, que ele só revelou depois que ele se aposentou. Ele muitas vezes teve que escolher entre assim, um grupo de pessoas que foi sendo filtrado, né, um funil, até que ficaram 3. Aí, olha, esses 3 aí, a gente não consegue diferenciar. Tá aí, chefe, agora escolhe. Esse aí vai ser o diretor da área tal, ou de unidade de negócios Y. E ele não sabia o que fazer, ele levava a pessoa para um restaurante de comida que, pelas informações todas escolhidas, ela não tinha conhecimento. Então ele dizia, eu vou te levar para almoçar num local que você nunca comeu antes, uma comida diferente. E ele procurava pesquisar, chegava lá, olha, eu vou indicar o prato tal. E ele procurava ver se a pessoa, antes de colocar o tempero, ela experimentava a comida. Se a pessoa olhasse, claro, se fosse um prato convencional, ela já saberia que aquilo ali precisaria ter sal ou qualquer outra coisa. Mas se é um prato desconhecido, e muitos já jogavam o sal, por exemplo, sem experimentar, essa pessoa já estava fora. Então isso que eliminou muita gente por esse critério, né? Então é um critério que ele arrumou, mas a gente tem que arrumar alguma coisa às vezes para ver se a pessoa vai ter o perfil para suportar falta de processo da nossa organização, mercado estável, muitas vezes stakeholders, pessoas envolvidas que não são bem educadas. Então, será que eu vou conseguir ter uma pessoa que aguente as pessoas que às vezes eu aguento também como gestor? Essa pessoa tem que ser parceiro, né? Então, o lado da gestão no projeto tem um aspecto aí de pessoas que é um pouquinho diferente às vezes quando a gente olha a grande maioria, que precisa, às vezes, a gente olhar com a competência técnica, e o pessoal de recursos humanos nos ajuda muito nesse sentido. O professor falou um pouco dessas características que uma pessoa que lida com gerenciamento de projetos precisa ter. Que outras características o gestor precisa observar na hora da seleção? Isso aí vai depender muito do projeto, né? Do tipo de projeto. A gente até brinca que as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas e demitidas por suas habilidades comportamentais. São 95%. Mais ou menos. Né? Mais ou menos. O índice é altíssimo de demissão por razão comportamental versus técnica. Então, como o professor estava falando, a partir do momento que você tem uma descrição do que essa pessoa vai realizar, do que esse gerente de projeto vai realizar, de acordo com essas necessidades, de acordo com essas características, o ideal é montar o plano de habilidades para poder fazer a contratação. Agora, o pessoal de recursos humanos ajuda muito na identificação das características não técnicas. Agora, muito forte. Agora, esse é o problema sério para o Brasil, né? Porque isso tudo é muito lindo, né? Seria muito bonito, olha, eu quero esse perfil, RH, você vai lá e arruma, traz, eu dou uma conversada aqui para, quem sabe, para ver se existe uma empatia, né? Se existe um rapport, mas não é essa a realidade. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente pega quem tem a condição técnica. E a pressão é constante. Tempo, custo, qualidade, é em cima disso que a gente trabalha, e a pressão vem de todos os lados, de todas as formas, e sempre aumentando.
Gerenciar, nós falamos, selecionar e na hora de delegar as funções, é um desafio também para o gestor do projeto? É porque a gente está sempre pressionado todo tempo. A questão é essa. Outro dia eu estava no aeroporto de Congonhas, eu estava observando uma menina no Vienna Snacks, se eu não me engano, toda enrolada, coitada. Ela estava nervosa e tentando, eu fiquei imaginando, essa menina deve ter sido contratada, começou hoje ou ontem, não sei, ninguém treinou, jogaram a menina aqui, ela está tentando descobrir onde ficam as coisas, se enrola, não entende direito o que está escrito. Aí eu fiquei pensando, se ela sobreviver, daqui a 2 ou 3 semanas ela deve estar fazendo direitinho. Aí eu marquei bem a menina, eu falei assim, eu vou observar. Aí umas semanas depois, passando, me lembrei. Olhei e estava lá a menina, super esperta. Aí eu fiquei pensando, puxa, será que se fosse num projeto eu poderia esperar proporcionalmente esse tempo para ela ficar hábil? Ou eu teria que olhar e dizer assim, olha, eu sinto muito, eu achei que você poderia dar conta, mas eu estou vendo que você está tendo muita dificuldade para poder fazer o teu trabalho. Por mais que ela pedisse mais alguns dias, se fosse um projeto, talvez eu não pudesse esperar esses alguns dias. Então, nosso desafio muitas vezes é ajustar o tempo razoável que a gente teria, né, para preparar a pessoa ao projeto. Eu acompanhei um projeto que iniciou na década de 80, que foi o projeto Submarino Nuclear Brasileiro. Eu tinha um colega do mestrado que era da Marinha, que era um dos engenheiros desse grupo inicial. E mandaram gente para o exterior, gente se formando, mestrado, doutorado. O projeto foi retomado agora. Eu tive a chance de estar com o grupo da Odebrecht, que reiniciou esse projeto. Então, olha quanto tempo aí, mais de 30 anos. Quer dizer, um projeto desse, você tem... Como foi o projeto do nuclear brasileiro? Né? Das nossas usinas. Você tem tempo para programar, formar quantos? Olha, 500 técnicos com esse perfil, vão fazer cursos no exterior. Agora, a maior parte dos projetos você não tem essa característica tão longa. E a gente tem que arriscar muito, é muita intuição nossa como gestor, é muito risco, é falta de gente capacitada. Aqui no Brasil nós não temos, né? Nós temos gente sobrando em outros locais. Hoje, na Europa, 18% dos jovens capacitados estão desempregados. Em alguns países o percentual é muito maior. Aqui no Brasil, você praticamente emprega quase todo mundo em algum tipo de trabalho, hoje. Pelo menos nesse momento. E a qualificação não é alta. Então, nós temos uma dificuldade muito grande. Eu vou ficar sem fazer o projeto porque eu não tenho gente, muitas vezes. Isso acontece, né? E o tempo joga sempre contra a gente. É interessante que você falou a palavra delegar. Você normalmente delega para alguém que está preparado, mas o próprio ato de delegar, ele também tem uma técnica associada. É muito importante não confundir delegar com delargar. Você vai comunicar a pessoa para quem você está delegando, você vai fazer um alinhamento, deixar claro exatamente o que você está delegando, deixar claro qual é a meta em cima de tempo, em cima de recursos, fazer um acompanhamento, principalmente se você sabe que aquela pessoa não está exatamente preparada, né? Até esse ponto é muito bonito, né? Saber se está preparado. Isso vai muito do feeling, isso vai muito da intuição, isso vai muito da experiência. 30 anos de projetos nas costas traz alguma qualidade, alguma habilidade. O santo fica bom, né? Não tenha dúvida, né? A gente exercita e realmente toma algumas decisões por intuição ou realmente utilizando técnicas também. Então eu acredito muito nisso, a gente tanto trazer as técnicas quanto utilizar a própria intuição, o feeling do gerente de projeto. É possível dizer o quanto as pessoas influenciam o resultado dos projetos? Puxa vida. Olha, elas influenciam. Medir é difícil, a gente estima, né? Como foi dito, a intuição. Eu brinco muito com os alunos, dizendo assim, gente, depende do caboclo que incorpora. E quando a pessoa é muito experiente, o caboclo geral é bom, né? Você diz assim, gente, tem alguma coisa errada. É bom confiar, porque essa pessoa certamente, ela não percebeu ainda, não veio para o nível consciente, mas alguma coisa nela sinaliza que não está bem. Quando a pessoa não tem experiência, as impressões que ela tem, às vezes, são altamente duvidosas. Vai muito mais na simpatia, se ela gostou da pessoa. É diferente de uma pessoa experiente que consegue passar vai além disso, né? Não olha só uma aparência, uma impressão inicial. Então, nós dependemos demais das pessoas e a gente não tem muita alternativa. Quando o projeto é mais simples, tecnicamente, é mais fácil. A questão são os projetos mais desafiadores. Então, o Brasil hoje está entrando em projetos de alto nível tecnológico. Nós estamos fazendo 5 refinarias de petróleo ao mesmo tempo. É o maior investimento em óleo e gás do mundo. Então, ali é um mega desafio.
Ali não tem espaço para amadorismo, mas ao mesmo tempo eu sou amador. Tem que ser profissional, tá? Mas você já fez quantos projetos iguais a esse ou parecidos? Qual foi o teu histórico de carreira com esse projeto? Olha, nenhum, né? Porque o Brasil tem quase 30 anos que não faz refinaria. Agora, tem pedaços de refinaria que envolvem construção pesada. Então, claro que tem gente que já fez coisas parecidas ligadas àquilo. Então, o desafio nosso é estar tendo que adaptar, tendo que aprender com as boas práticas do mundo, trazendo algumas pessoas muito competentes em alguns segmentos que precisam nos ajudar. É o que nós estamos fazendo com eventos como a Copa do Mundo, né, as Olimpíadas, que nós temos pessoas muito experientes, que inclusive vêm acompanhando outras Copas, outras Olimpíadas e entram na equipe. Muita gente não sabe, mas as pessoas elas quase que andam de país por país usando o seu conhecimento de referência. E os projetos eles são compostos de várias etapas. E em cada etapa delas são pessoas diferentes, pessoas de habilidades diferentes, são necessidades diferentes dessas atividades. Então, eu posso recordar até um outro projeto onde você esqueceu um material, aparentemente de custo irrisório perante o montante do projeto, mas o esquecimento lá no planejamento de um material para completamente o projeto inteiro, ou seja, o dano em termos de tempo, o dano em termos de dinheiro é muito grande. Ou mesmo aquele executor lá da ponta que vai fazer uma atividade simples, ou de colocar uma antena, por exemplo, num site, não foi, ou aconteceu algum atraso, que ele não colocou a antena, e aquele site que não entrou atrapalhou 30, 40, 50 sites que dependiam daquele. Então, as atividades dependem das pessoas, os projetos dependem das pessoas em níveis diferentes, em intensidades diferentes, e isso pode atrasar, isso pode custar tanto tempo e dinheiro, que é uma outra forma de falar tempo também. Professores, muito obrigada pela participação. E a TV Isai Debate de hoje fica por aqui. Se você quiser contribuir com o nosso programa, escreve um e-mail pra gente no imprensaisai@isaibrasil.com.br. Na TV Isai toda semana uma entrevista nova para você.